Meu nome não importa mais. O que eu fui, os sonhos que um dia tive, tudo isso foi moído e transformado em pó, como a terra seca que um dia me deu esperança. Hoje sou apenas a casca de um homem, um eco que caminha pelas mesmas ruas, empurrando o mesmo carrinho. Mas o homem que existia antes, aquele que sorria com o cheiro doce do vapor, esse morreu há muito tempo. Morreu naquela estrada escura, sob o olhar de algo que não pertencia a este mundo. Nossa vida sempre foi uma luta costurada com fios de miséria. Minha mãe e eu morávamos numa casinha de 2 peças nos fundos de um terreno que não era nosso. As paredes de madeira, mal encaixadas, deixavam o vento frio do inverno entrar e roubar o pouco calor do nosso fogão a lenha. O cheiro da casa era uma mistura de mofo, da fumaça da lenha úmida e do suor de minha mãe, um cheiro de cansaço e resignação. Meu pai era uma ausência. Uma fotografia amarelada na parede e um silêncio pesado sempre que seu nome era mencionado. Ele havia nos deixado por outra família, uma mulher e um filho que carregavam seu sobrenome com mais orgulho do que eu jamais poderia. Para nós, ele deixou apenas o vazio e a luta diária pela próxima refeição, que quase sempre era a mesma: arroz, feijão e a certeza de que o amanhã seria igual ao hoje. Minha mãe era uma fortaleza silenciosa. Seus dias eram gastos lavando roupa para as famílias mais ricas da cidade, e suas mãos, que deveriam ser macias, eram um mapa de calos e rachaduras. Seus olhos carregavam um cansaço tão antigo que parecia ter nascido com ela, mas por trás daquela exaustão havia uma força que me mantinha de pé. Ela nunca reclamava, apenas trabalhava, cozinhava, e à noite sentava-se comigo à luz de um lampião a querosene, seu silêncio me dizendo tudo o que eu precisava saber, que estávamos sozinhos, mas estávamos juntos. E então, num dia cinzento, que não prometia nada além de mais do mesmo, o inesperado aconteceu. Um homem da prefeitura, com roupas formais e um ar de enfado, bateu à nossa porta. Ele trazia um envelope amarelado, com selos oficiais e um nome que quase não reconheci como sendo o de meu pai. Dentro, documentos, papéis que diziam que um pedaço de terra, uma herança esquecida de um tio-avô que meu pai nunca mencionou, agora era legalmente nosso. O terreno não era grande coisa. Um lote esquecido na beira da cidade, onde o asfalto terminava e a poeira começava. Era um pedaço de chão batido, coberto de mato seco e esquecido por todos. Para qualquer outra pessoa, seria apenas um problema. Para nós, era um milagre. Era um universo de possibilidades. Lembro-me de ver o rosto de minha mãe. Pela primeira vez em anos, o cansaço em seus olhos deu lugar a um brilho trêmulo, uma faísca de esperança tão frágil que eu tive medo de que um sopro pudesse apagá-la. Ela segurou os papéis com as mãos trêmulas, com medo de que, se os apertasse demais, eles pudessem se desfazer em pó. Sua alegria era contida, quase temerosa, como se ela soubesse, lá no fundo, que a felicidade, quando expressa em voz alta, tem o costume de ser roubada. Naquele dia eu não compartilhei de seu medo. Eu vi aquele pedaço de terra e vi um futuro. Vi um lugar para plantar, para colher, para finalmente construir algo que fosse nosso. Vi uma saída daquela vida de migalhas e humilhações. Eu pensei que fosse uma bênção, um presente dos céus para compensar todos os anos de sofrimento. Mal sabia eu que aquele pedaço de chão não era um presente. Era uma isca. E a bênção que eu acreditei ter recebido, na verdade, trouxe a pior maldição da minha vida. O trabalho começou quase imediatamente. Cada centavo que tínhamos foi usado para comprar sementes de batata doce e algumas ferramentas velhas. A terra era dura, castigada pelo sol, mas minhas mãos jovens e a esperança renovada eram mais fortes. Eu passava os dias sob o sol escaldante, cavando, arando, sentindo a dor queimar em minhas costas e os músculos de meus braços gritarem. Bolhas se formaram em minhas mãos, estouraram e se transformaram em calos. O suor ardia em meus olhos, mas cada torrão de terra que eu virava era uma pequena vitória. Minha mãe, quando não estava lavando roupas, trabalhava ao meu lado, seu rosto coberto por um chapéu de palha velho, seu silêncio agora preenchido por um propósito. Juntos,
transformamos aquele pedaço de pó em um campo de vida. E quando as primeiras ramas verdes começaram a brotar da terra escura, senti um orgulho que nunca havia conhecido. Aquelas plantas eram nossas, eram a prova de que poderíamos criar algo do nada. Com restos de madeira e um par de rodas velhas que encontrei no lixo, construí um carrinho. Peça por peça, martelada por martelada, aquele carrinho se tornou a materialização do nosso futuro. Nele eu cozinharia as batatas doces em um pequeno fogareiro improvisado e as venderia pelas ruas. O carrinho não era apenas uma ferramenta, era meu navio, e com ele eu navegaria para longe daquele mar de miséria. O dia da primeira venda chegou. Eu estava nervoso, o coração batendo forte no peito. Pintei o carrinho com uma tinta azul desbotada que encontrei e escrevi "Batatas Doces", com uma letra torta, mas cheia de orgulho. Minha mãe cozinhou a primeira leva. O cheiro adocicado e reconfortante encheu nossa pequena casa, um aroma de vitória. Empurrei o carrinho pelas ruas de terra do nosso bairro, usando um pequeno apito para anunciar minha chegada. O som agudo ecoava, e o vapor que saía do fogareiro criava uma nuvem doce ao meu redor. As pessoas começaram a se aproximar, curiosas. Uma senhora comprou a primeira. Ela me entregou as moedas, e eu lhe dei uma batata doce grande e roxa, embrulhada em uma folha de jornal. Ela sorriu e, naquele momento, eu senti uma onda de dignidade que me aqueceu por dentro. Eu não estava pedindo, eu estava vendendo. Eu era um trabalhador. Naquele dia, vendi todas as batatas. Voltei para casa com os bolsos cheios de moedas e o coração cheio de uma alegria pura, quase infantil. Mostrei o dinheiro para minha mãe, e o sorriso que ela me deu, um sorriso genuíno, sem o peso do cansaço, valeu mais do que todo o ouro do mundo. Foi um momento breve, luminoso, uma pequena ilha de felicidade em um oceano de dificuldades, e foi essa luz que atraiu a escuridão. A notícia do meu pequeno sucesso se espalhou rápido e chegou aos ouvidos da outra família do meu pai. Eles, que nunca haviam nos dirigido a palavra, que nos olhavam com desprezo quando cruzávamos com eles na rua, de repente pareciam notar nossa existência. E não gostaram do que viram. A inveja é uma semente venenosa, e no coração deles, ela encontrou solo fértil. O confronto aconteceu em uma tarde de sábado. Eu estava em uma rua movimentada, o carrinho cercado de clientes, o apito soando alegremente. De repente, meu meio-irmão apareceu. Ele era mais velho, mais forte, e seus olhos queimavam com uma raiva que parecia desproporcional. Atrás dele, sua mãe, a mulher que tomou o lugar da minha, observava com um sorriso fino e cruel. "O que você pensa que está fazendo?" Ele rosnou, empurrando as pessoas para o lado. Eu não respondi. Apenas o encarei, o medo começando a gelar meu estômago. Ele deu um chute violento no carrinho. O fogareiro tombou, espalhando brasas pelo chão. Com um empurrão furioso, ele virou o carrinho de cabeça para baixo. As batatas doces, os frutos do nosso trabalho, os símbolos da nossa esperança, rolaram pela lama da rua, esmagadas sob os pés das pessoas que se afastavam assustadas. A humilhação foi pública, instantânea. Senti os olhares de pena e escárnio queimando minha pele. Fiquei paralisado, olhando para o meu sonho destruído na sujeira. Mas a violência física não foi o pior. O pior veio da mulher, minha madrasta. Ela se aproximou de mim, seu rosto uma máscara de ódio frio. Ela não gritou. Sua voz era um sussurro baixo, sibilante, carregado de um veneno que parecia ter sido destilado por anos de ressentimento. "Vocês pensam que podem sair do buraco onde vivem?" Ela disse, cada palavra uma agulha. "Esse terreno deveria ter sido nosso. Vocês são vermes, e nós vamos esmagar vocês." Ela se inclinou, seu rosto perto do meu, e a ameaça final saiu de seus lábios como uma sentença. "Vamos nos jogar sobre vocês como uma tarântula." A palavra ficou suspensa no ar. Tarântula, não um leão, não uma serpente. Algo que rasteja, que é paciente, peçonhento, de muitas patas. Uma ameaça que vem de baixo, da terra, e que envolve sua presa lentamente até sufocá-la. Naquele momento, eu não entendi o peso daquelas palavras. Pensei que era apenas a raiva falando, mas eu estava errado. Aquilo não era uma ameaça.
Era um encantamento. Era o início da maldição. A maldição não esperou. Ela chegou de forma silenciosa e insidiosa, como uma doença que se espalha pelas veias sem que se perceba. Começou atacando os dois pilares que sustentavam meu mundo, minha mãe e nossa terra. Primeiro foi minha mãe. Tudo começou com uma tosse seca, persistente, que eu, na minha ingenuidade, julguei ser apenas um resfriado. Mas a tosse não passou. Pelo contrário, piorou, tornando-se profunda, arrancando o fôlego dela durante a noite. Depois vieram as dores. Dores agudas que percorriam seu corpo, fazendo-a gemer baixinho em seu sono. E a febre. Uma febre que ia e vinha, deixando-a fraca, delirante, seus olhos brilhando com uma intensidade doentia. O médico da cidade, um homem velho e cansado, disse que era apenas fraqueza, exaustão. Receitou chás e repouso. Mas eu sabia, com uma certeza fria que se instalava no meu peito, que aquilo não era uma doença comum. Era algo que a consumia por dentro. Ao mesmo tempo, a terra começou a morrer. A lavoura de batata doce, antes tão viçosa e cheia de vida, começou a definhar de uma forma que desafiava a natureza. As folhas não amarelavam como seria normal. Elas se contorciam, enegreciam, como se tivessem sido queimadas por um fogo invisível, de dentro para fora. As ramas, antes grossas e fortes, tornaram-se quebradiças e secas. O cheiro da terra também mudou. O aroma fértil e úmido deu lugar a um odor azedo, um cheiro de terra podre, de decomposição. Era como se um veneno tivesse sido injetado diretamente nas raízes da nossa esperança. O horror, no entanto, tornou-se palpável, real, quando tentei cozinhar as poucas batatas que consegui colher. Por fora, elas pareciam perfeitas. A casca roxa era lisa e brilhante. A polpa parecia firme. Eram talvez até mais bonitas do que as que eu vendia antes. Coloquei-as para cozinhar, e o vapor que subiu não tinha o cheiro doce de antes. Havia algo de errado, um fundo amargo no ar. Quando dei a primeira mordida, precisei cuspir imediatamente. O sabor era indescritível. Um gosto de podridão, de doença. Uma amargura tão profunda que impregnou minha boca por horas. A maldição era cruelmente inteligente. Ela não destruía a aparência da nossa esperança. Ela envenenava sua essência, transformando nosso sustento em algo repulsivo. Era uma forma de tortura psicológica, nos forçando a olhar para a promessa de uma vida melhor, sabendo que por dentro ela estava morta e pútrida. Nossa casa, que sempre fora nosso único refúgio, transformou-se em uma prisão. O silêncio, antes companheiro, tornou-se pesado, opressor, quase sólido. O ar parecia ter sombras dentro dele. Eu comecei a sentir uma presença constante, a sensação de ter olhos invisíveis me seguindo por cada cômodo. Mesmo quando estava sozinho, eu não estava só. Um frio inexplicável se instalou na casa. Um frio que não vinha de fora, mas que parecia emanar das próprias paredes. Os sons normais da noite, o estalar da madeira, o assobio do vento, adquiriram um tom ameaçador, como se fossem sussurros de algo que se escondia logo além da nossa visão. A alegria tinha sido expulsa daquele lugar, e em seu lugar, o medo fincava suas raízes profundas. A fronteira entre o meu cansaço e o terror sobrenatural começou a se apagar em uma noite escura, sem lua. Eu estava voltando para casa, empurrando o carrinho vazio, o coração pesado pela doença da minha mãe e pela morte da nossa lavoura. A estrada de terra estava deserta, ladeada por árvores retorcidas que pareciam esqueletos contra o céu arroxeado do crepúsculo. O silêncio era total, quebrado apenas pelo rangido das rodas do carrinho. Foi então que eu a vi. De longe, era apenas uma silhueta. Uma mulher encurvada, parada no meio da estrada. Ela usava uma túnica, um xale escuro que lhe cobria a cabeça e os ombros, escondendo seu rosto. Minha primeira reação foi de cautela. Uma mulher sozinha, àquela hora, naquele lugar, talvez precisasse de ajuda. Diminuí o passo, uma ponta de pena se misturando ao meu receio. Conforme me aproximava, uma sensação de irrealidade começou a tomar conta de mim. Havia algo de errado em sua postura, na maneira como ela permanecia imóvel. O ar ao redor dela parecia mais frio, mais denso. Chamei, a voz um pouco trêmula.
Senhora, está tudo bem? Ela não respondeu, mas começou a se mover. E o que aconteceu em seguida quebrou todas as leis do mundo que eu conhecia. A transformação não foi rápida, não foi um truque de luz. Foi lenta, deliberada, e acompanhada por sons que assombrarão minhas noites para sempre. Sua coluna, antes curvada, começou a se endireitar com uma série de estalos secos, audíveis, como galhos secos sendo quebrados um a um. Ela cresceu. Seus braços e pernas começaram a se alongar, esticando-se a um comprimento impossível antinatural, como se os ossos estivessem sendo esticados por uma força invisível. Em segundos, a figura pequena e encurvada se tornou algo alto, esguio, com membros longos e quebradiços, como os de um inseto gigante. A túnica escorregou de sua cabeça e caiu no chão como um pano morto. E eu vi seu rosto. Era pálido como cera, sem qualquer traço de emoção. Sua boca era fina demais, um corte reto e sem lábios em seu rosto liso. E seus olhos... Seus olhos eram duas poças de escuridão, vazios, e eles não piscavam. Eles apenas me encaravam. O terror que senti foi absoluto, paralisante. Não era o medo de ser assaltado ou de ser ferido. Era um medo primordial, existencial. O medo do impossível, do abominável. Meu cérebro gritava para eu correr, mas meu corpo estava congelado. Soltei o carrinho, que tombou de lado com um baque surdo, e finalmente minhas pernas obedeceram. Corri. Corri como nunca havia corrido na vida, sem olhar para trás. O som do meu próprio coração martelando nos meus ouvidos, abafando qualquer outro ruído. Eu não sabia se ela estava me seguindo. Eu só sabia que precisava fugir daquele horror que usava a forma de uma mulher, mas não havia para onde fugir, porque naquela noite ela me seguiu para dentro da minha própria mente. Acordei no meio da escuridão, o peito oprimido. Tentei me mover, mas não consegui. Meus braços, minhas pernas, meu pescoço, tudo estava paralisado. Tentei gritar por minha mãe, mas nenhum som saía da minha garganta. Era a paralisia do sono, mas o que a acompanhava era infinitamente pior. Havia um peso esmagador sobre o meu peito, como se uma pedra estivesse me sufocando. E então, meus olhos se ajustaram à escuridão, e eu a vi. A criatura da estrada estava lá, sentada sobre mim. Seus membros longos e finos estavam dobrados em ângulos estranhos ao meu redor. Eu podia sentir o peso de seu corpo, a pressão de mãos invisíveis me segurando contra a cama. Mas o pior era seu rosto, a centímetros do meu. A mesma pele pálida, a mesma boca como uma fenda, os mesmos olhos escuros e sem piscar. Ela não fazia nada. Não tentava me machucar, não emitia nenhum som. Ela apenas me observava. Havia uma curiosidade fria em seu olhar. A mesma curiosidade que um cientista teria ao observar um inseto preso sob um alfinete. Ela estava me estudando, me analisando, e em seu olhar eu via a minha própria insignificância, a minha impotência. Eu não sei por quanto tempo aquilo durou. Podem ter sido minutos ou horas. Para mim foi uma eternidade de puro terror claustrofóbico. E então, tão subitamente quanto começou, a pressão se foi. Consegui puxar o ar para meus pulmões com um arquejo desesperado e me sentei na cama, tremendo incontrolavelmente. O quarto estava vazio, mas a sensação da presença dela, o frio que ela deixou para trás, permaneceu. A partir daquela noite, a fronteira entre o que era real e o que era sonho começou a se desfazer, e eu percebi que o monstro não estava mais apenas na estrada. Ele tinha encontrado o caminho para dentro da minha casa e para dentro de mim. O terror deixou de ser um evento isolado, uma aparição na estrada ou um pesadelo noturno. Ele se infiltrou em cada fresta da minha vida, tornando-se o ar que eu respirava, a sombra que me seguia. A ameaça da minha madrasta, a promessa de se jogar sobre nós como uma tarântula, começou a se materializar de formas cada vez mais concretas e aterrorizantes. Numa tarde, enquanto eu tentava, sem esperança, arrancar as ervas daninhas que sufocavam as últimas ramas de batata doce, eu o vi. No canto do quintal, perto do velho poço seco, havia algo que não deveria estar ali. Era uma massa de escuridão, disforme, mas com o tamanho aproximado de um bezerro.
Não tinha uma forma definida. Era como um buraco na própria realidade, uma mancha de negrume que absorvia a luz ao seu redor. E então, ele se moveu. O movimento era a coisa mais antinatural que eu já tinha visto. Ele rastejava rente ao chão, ondulando como um líquido espesso, e então se elevava alguns centímetros, flutuando por um instante antes de tocar o solo novamente. Movia-se como uma tarântula, com uma agilidade aracnídea que me gelou o sangue. Não havia olhos, não havia boca, não havia membros visíveis, mas eu senti, com uma certeza absoluta, que aquilo estava me observando. Senti um foco de atenção malevolente vindo daquela massa de sombras, uma inteligência fria e predatória. Fiquei paralisado, a enxada caindo de minhas mãos. A criatura rastejou lentamente para a sombra de uma árvore e simplesmente se dissolveu, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Eu sabia o que era. Era a promessa dela, a forma física da maldição que ela havia lançado sobre nós. Depois disso, o horror se tornou pessoal, parasitário. Comecei a ver uma sombra grudada em mim. Não era a minha própria sombra. Eu a via apenas de relance, em superfícies reflexivas. No vidro da janela da cozinha, enquanto lavava um prato, via uma silhueta escura sobreposta à minha, como se algo estivesse agarrado às minhas costas. Numa poça de chuva na rua, meu reflexo tinha um contorno escuro e distorcido. No metal polido de uma faca, a sombra parecia se contorcer. Era um parasita invisível, e eu podia sentir sua presença física. Um frio constante na minha nuca, que arrepiava os pelos dos meus braços, mesmo nos dias mais quentes. A sensação de que o ar logo atrás de mim era mais denso, mais pesado. Era como se algo estivesse sugando minha energia, minha vitalidade, me deixando cada dia mais exausto e apático. O medo se tornou a minha rotina. Eu caminhava pela nossa pequena casa e ouvia passos atrás de mim, mas quando me virava, não havia ninguém. O som era claro, o arrastar de pés no chão de madeira sempre um passo atrás do meu. O pior, no entanto, eram as vozes. Sussurros. Eles vinham de cantos escuros, de cômodos vazios, e eles sempre sussurravam o nome da minha mãe. Maria. Às vezes, o sussurro imitava a voz do meu pai, uma imitação cruel e seca que me fazia estremecer. Outras vezes, era uma voz desconhecida, sibilante e arrastada. Era um tormento auditivo constante, projetado para explorar meu maior medo, para me lembrar a cada segundo que a vida dela estava se esvaindo e que aquelas coisas estavam ali para levá-la. O ataque não era mais apenas contra nossa esperança ou nosso sustento. Era uma guerra de desgaste contra a minha sanidade, uma tortura lenta e calculada para me quebrar por completo. A doença da minha mãe atingiu seu clímax em uma noite de tempestade. O vento uivava lá fora, sacudindo nossa casa frágil, e a chuva batia nas janelas como dedos insistentes. Eu estava sentado ao lado de sua cama, trocando o pano úmido em sua testa febril, quando ela começou a lutar por ar. Seu peito subia e descia com violência, mas nenhum ar parecia entrar. Seus olhos se arregalaram em pânico, e um som horrível, um guincho sufocado escapou de sua garganta. Foi um som de desespero puro, o som de um corpo traindo a si mesmo. O pânico me tomou. Eu a segurei, tentei ajudá-la a se sentar, mas ela estava fraca demais, seu corpo convulsionando em uma luta desesperada por oxigênio. Sem pensar, eu a peguei nos braços. Ela parecia tão leve, tão frágil, e corri para fora, para a tempestade, gritando por ajuda. Um vizinho nos levou às pressas para o pequeno hospital da cidade. O tempo que passamos lá foi um borrão de ansiedade e impotência. Os corredores brancos, o cheiro de antisséptico, o silêncio opressor quebrado apenas por tosses distantes e o choro abafado de alguém. Eu me sentia completamente inútil. A última linha de defesa que eu representava havia sido rompida. Deixei minha mãe nas mãos dos médicos e voltei para a casa agora vazia e dominada pelo inimigo. Naquela noite, sozinho, o terror se intensificou. Os pesadelos não eram mais apenas assustadores, eles se tornaram proféticos. Sonhei que estava do lado de fora da casa, desenhando círculos de cinza e sal ao redor dela, uma proteção desesperada e primitiva.
Mas em meu sonho, eu via a criatura alta e de membros quebradiços se aproximar. Ela não parou, não hesitou. Simplesmente atravessou os círculos como se eles não existissem, sua presença anulando qualquer defesa que eu pudesse erguer. Em outro sonho, eu estava dentro de casa e ouvia a porta da frente ranger ao se abrir lentamente. No umbral contra a escuridão da noite, a silhueta dela se materializava, mais alta e mais fina do que eu me lembrava. Os sonhos pareciam avisos, premonições. A entidade estava me mostrando que qualquer resistência era fútil. Ela estava anunciando seu ataque final. Alguns dias depois, enquanto eu estava sentado na sala de espera do hospital, a notícia chegou. Não veio pelo telefone, nem por um mensageiro. Veio na forma de fofoca, de sussurros chocados entre as pessoas da cidade. A filha pequena do meu meio-irmão, uma bebê de poucos meses, havia sido encontrada morta em seu berço naquela manhã, sem marcas, sem sinais de doença, simplesmente morta. Naquele instante, algo na minha mente, já esticada ao limite da sanidade, estalou. Todas as peças do quebra-cabeça macabro se encaixaram com uma clareza terrível e nauseante. A maldição, a ameaça da tarântula, a doença da minha mãe, a criatura, e agora a morte de uma criança inocente. Eu entendi a lógica perversa por trás de tudo. A maldição que eles lançaram sobre nós era uma entidade faminta, convocada com um propósito: ceifar uma vida, se alimentar de dor e sofrimento. O alvo era minha mãe. Mas por alguma razão, talvez pela força do amor que eu sentia por ela, talvez pela resiliência silenciosa que ela carregava em sua alma, a maldição não conseguiu tomá-la. Ela lutou e nós lutamos, mas a entidade não podia simplesmente ir embora. Um pacto havia sido feito, um preço havia sido exigido. E se ela não podia cobrar a dívida do alvo original, ela se voltaria contra aqueles que a invocaram. Faminta e obrigada a cumprir seu propósito, ela cobrou o preço de sangue da fonte mais próxima, mais fácil e mais vulnerável. Ela levou a criança. Um calafrio percorreu minha espinha. Não era um calafrio de medo, mas de uma compreensão horrível. Nós não estávamos sendo salvos. Nós não havíamos vencido. Nossa sobrevivência estava sendo comprada com o sangue de um bebê inocente. A maldição havia encontrado sua refeição e o preço havia sido pago. No dia seguinte à morte da criança, o milagre aconteceu e foi quase tão assustador quanto a própria maldição. O médico me chamou em seu consultório, o rosto uma mistura de confusão e espanto. Minha mãe, que na noite anterior estava à beira da morte, havia acordado naquela manhã completamente lúcida. A febre havia desaparecido, a tosse cessado, as dores sumido. Era uma recuperação instantânea, inexplicável, que desafiava qualquer lógica médica. Ele não sabia explicar. Mas eu sabia. A dívida havia sido paga e o credor havia se retirado. Quando voltei para casa, a segunda parte do milagre macabro me esperava. A lavoura que estava seca e morta havia renascido. Da noite para o dia, as ramas estavam verdes e fortes, as folhas viçosas, como se a terra tivesse sido abençoada por uma chuva milagrosa. A podridão havia desaparecido. O sucesso voltou. Comecei a colher as batatas doces mais bonitas e saborosas que já havia visto. O carrinho voltou para as ruas e as pessoas compravam mais do que nunca. O dinheiro começou a entrar. Conseguimos consertar a casa, comprar roupas novas, comer bem. Para todos os efeitos, nós havíamos vencido. A bênção que eu tanto sonhara finalmente havia chegado, mas era uma paz vazia, oca, uma felicidade com gosto de cinzas. O mundo havia voltado ao normal, mas eu e minha mãe sabíamos a verdade terrível, que a normalidade era apenas uma fina camada de gelo sobre um abismo de horror e que nós havíamos sido salvos pela tragédia de outros. As manifestações cessaram completamente. A criatura da estrada nunca mais apareceu em meus sonhos. O bicho negro nunca mais rastejou pelo quintal. A sombra parasita se descolou de mim. Os sussurros se calaram. Mas o silêncio que ficou em seu lugar era mais pesado e mais assustador do que qualquer ruído. Era um silêncio preenchido pela ausência, pela memória do terror e, acima de tudo, pelo conhecimento do preço que foi pago.
Minha mãe e eu nunca mais tocamos no assunto. Nem uma única vez. Era um pacto de silêncio, nascido do trauma e de uma culpa compartilhada, que era pesada demais para ser colocada em palavras. Nós seguíamos com nossas vidas, sorríamos para os vizinhos, contávamos nosso dinheiro no final do dia, mas havia um abismo entre nós, um conhecimento sombrio que nos isolava do resto do mundo e um do outro. A sensação de estar marcado nunca foi embora. O medo mudou minha percepção do mundo para sempre. Eu ainda vendo batatas doces. O cheiro adocicado do vapor ainda enche o ar ao redor do meu carrinho, mas para mim, esse cheiro está para sempre misturado com a memória do cheiro de terra podre, com o gosto amargo da maldição. Eu olho para as pessoas na rua, para suas vidas normais, suas preocupações mundanas, e sinto como se eu fosse de uma espécie diferente. Eu vi o que se esconde nas sombras. Eu sei do que a maldade humana é capaz de invocar. Até hoje, anos depois, quando a noite cai e eu preciso passar por aquela estrada de terra na beira da cidade, eu sinto. Eu não a vejo, mas eu sinto a presença dela. Uma frieza repentina no ar, uma quietude antinatural que cai sobre a paisagem. Ela ainda está lá, parada no meio da estrada, esperando. Talvez esperando por mim, talvez apenas esperando. A imagem de seu rosto pálido, de seus olhos que não piscam, está gravada a fogo na minha memória. Mas o pior não foi o que vi, mas o que nunca mais consegui esquecer. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.